Bom, senhores, nessa nossa segunda aula de Direito Processual Civil 1, nós vamos tratar da situação dos cônjuges e dos companheiros naqueles processos judiciais que dizem respeito a ambos. De acordo com o artigo 73 caput do CPC, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. De acordo com essa regra, sempre que uma pessoa casada for propor uma ação judicial referente a um direito real que incide sobre um bem imóvel, e o regime de bens do seu casamento for qualquer um diferente daquele da separação absoluta, então seja esse regime de bens o da comunhão universal, o da comunhão parcial ou da participação final nos aquestos, e seja esse direito real de propriedade, o de superfície, o de servidão ou qualquer outro, essa pessoa casada vai precisar do consentimento do seu cônjuge. Ela vai precisar satisfazer esse pressuposto processual. Por quê? Esse direito real muito provavelmente é titularizado por essa pessoa e também pelo cônjuge dela. Ora, você não pode propor uma ação referente a um direito material que é titularizado por você e por outra pessoa sem o consentimento dessa pessoa, para que essa pessoa possa, caso deseje, exercer o contraditório e ampla defesa e assim influenciar na formação da sentença de mérito que será proferida nesse processo. Da mesma forma, a regra do artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC, estabelece que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ação, que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Então, como esse direito material, esse direito real que incide sobre um bem imóvel, muito provavelmente é titularizado pelo primeiro réu, mas também pelo cônjuge desse, existe a necessidade da citação dos dois cônjuges para que ambos possam exercer de forma adequada o seu direito à ampla defesa e ao contraditório e assim possam influenciar na formação da sentença de mérito que será proferida nesse processo. A regra do parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 73 do CPC estabelece que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ação, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Já a regra do parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 73 do CPC estabelece que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ação, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Então, por exemplo, quando um dos cônjuges contrai um empréstimo numa financeira, celebra um contrato de mútuo feneratício, empréstimo de dinheiro a juros, e a financeira deseja ajuizar uma ação de cobrança contra esse cônjuge que tomou o empréstimo e não pagou, não devolveu o dinheiro na data estipulada no contrato, a financeira vai ter que mover a ação de cobrança também contra o cônjuge dessa pessoa que tomou o empréstimo, sempre que o valor do empréstimo foi utilizado a bem de ambos. Então, por exemplo, quando um dos cônjuges tomou o empréstimo para pagar a conta de condomínio do apartamento onde ambos residem. Da mesma forma, a finalidade dessa regra é proporcionar a ambos os cônjuges a possibilidade de exercer o contraditório em ampla defesa, influenciando assim na formação da sentença de mérito a ser proferida nesse processo. A regra do parágrafo 1º do artigo 73 do CPC, inciso 4º, estabelece que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ação que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Então é o caso da hipoteca. Se um dos cônjuges tomou um empréstimo e deu como garantia uma hipoteca, que é uma garantia real, e essa hipoteca incide sobre um bem imóvel, sendo o regime de bens qualquer outro diferente do da separação absoluta, vai haver a necessidade da citação dos dois cônjuges, ou seja, vai haver um litisconsórcio passivo necessário por força da lei, e o objetivo dessa regra também é proporcionar a ambos os cônjuges a possibilidade de exercer o contraditório em ampla defesa, influenciando na formação da sentença de mérito. Então, caso a financeira, onde um dos cônjuges tomou o empréstimo esse onde foi dado como garantia a hipoteca, desejar ajuizar uma ação de execução da hipoteca contra um dos cônjuges, o outro cônjuge vai ter que ser citado.
Já o parágrafo 2º do artigo 73 do CPC estabelece que nas ações possessórias a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Bem, embora a posse possa se referir a um bem imóvel ou a um bem imóvel, ela não é um direito real. Por essa razão, aquelas regras referentes aos direitos reais não incidem sobre a posse. Então, sempre que um dos cônjuges resolva ajuizar uma ação possessória, então as ações possessórias são basicamente 3. No caso de esbulho, quando o invasor toma a posse do imóvel, toma a posse do bem, seja ele imóvel ou imóvel, retirando o antigo possuidor da posse dele, a ação possessória adequada vai ser a ação de reintegração de posse, para que o antigo possuidor reaveja a sua posse. Caso a posse tenha sido turbada, isso é, perturbada, o possuidor vai ter que manejar a ação de manutenção de posse. E caso a posse seja ameaçada, o possuidor vai ter que manejar a ação de interdito proibitório, requerendo ao juiz a fixação de uma multa combinatória, uma multa ameaça, para que cesse a ameaça à posse. Bem, só vai haver necessidade do ajuizamento da ação possessória por ambos os cônjuges quando ambos têm a posse ou tinham a posse. Por outro lado, a ação possessória somente terá que ser movida contra ambos os cônjuges quando ambos estão praticando esbulho ou a turbação ou a ameaça. Então, só vai haver a necessidade de litisconsórcio passivo necessário na ação possessória quando ambos os cônjuges praticam esbulho, a turbação ou a ameaça. E só vai haver a necessidade do consentimento do outro cônjuge quando o regime de bens for qualquer um diferente do da separação absoluta de bens e a posse era exercida por ambos antes do esbulho ou é exercida por ambos no caso da turbação ou da ameaça. O artigo 226 da Constituição Federal equipara a união estável ao casamento para todos os fins de direito, ou seja, equipara a união estável ao casamento para fins de proteção pelo Estado. Por essa razão, todas as regras que nós analisamos aqui referentes ao casamento também vão se aplicar à união estável. Essa é a regra do artigo 73, parágrafo 3º do CPC, quando estabelece que aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Já o artigo 74 do CPC, ele estabelece que o consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Então, embora o cônjuge, nas situações anteriormente analisadas, precise do consentimento do seu consorte, caso o seu cônjuge deixe de fornecer esse consentimento sem um justo motivo, o juiz da ação referente ao direito real que incide sobre um bem imóvel pode suprir esse consentimento a pedido do autor. O autor também pode pedir ao juiz que ele supra o consentimento do seu cônjuge quando seja impossível a obtenção desse consentimento. É o caso, por exemplo, quando o cônjuge está em coma e não pode, por essa razão, fornecer o consentimento. Ou então, quando o cônjuge é incapaz e não tem um curador que possa suprir o seu consentimento. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, ela invalida o processo. Então, nós temos aqui uma causa de nulidade processual. A nulidade processual, ela, por mais grave que seja, ela não opera de pleno direito, ela precisa ser decretada pelo juiz, e o juiz só vai decretar a nulidade quando ele verificar
tendo em consideração as circunstâncias do caso concreto, que houve um efetivo prejuízo, seja para o direito material, seja para as garantias fundamentais do processo de uma das partes, como a ampla defesa e o contraditório.